Num dos primeiros vídeos aqui do canal, 2 anos atrás, quando eu comecei a gravar para o YouTube, eu lembro que eu falei sobre coerência e coesão textual, os elementos coesivos. E na aula eu mencionei que era possível você ter elementos coesivos, você fazer coesão e o texto não ser coerente, e também era possível você fazer um texto coerente que não tinha coesão nenhuma. Deu para entender? Porque a gente sempre associa, né, a coerência à coesão. Quando você coloca os elementos, os conectivos direitinho no texto, você vai fazendo ele ficar coerente. Só que às vezes você consegue também fazer essa coerência sem os elementos coesivos. É claro que na sua redação você não vai nem cogitar essa hipótese. Mas o texto que a gente vai ver hoje é um exemplo disso que eu mencionei, ó, meses e meses e meses atrás. Eu vou deixar inclusive aqui o card para a aula em que eu falei disso. Vamos ver qual é a questão de hoje? Hoje é a questão número 9 do Enem 2018, segunda aplicação no caderno azul. No caderno amarelo é 17, no branco 36, no rosa 41 e chega na vibe. Olha que interessante esse texto, porque isso aí é uma transcrição de alguma coisa que uma pessoa foi falando, né? A gente consegue ver na referência aqui embaixo, ó, é de A.T. Castilho, de Prete são os organizadores, e aí o nosso texto se chama A Linguagem Falada na Cidade de São Paulo, Materiais para seu estudo, São Paulo, T.A. Queiroz, FAPESP, 1987. Aliás, presta atenção na data, né? 1987, porque vai casar com algumas coisas aí que vão aparecer no texto. E eu vou tentar fazer a leitura da forma como a pessoa foi falando e foi transcrito. Não vai ficar perfeito, porque né, é impossível, mas eu vou tentar. Bom, eu tenho a impressão que o rádio provocou uma revolução no país na medida que principalmente o rádio de pilha, né? Quer dizer, o rádio de pilha representou a quebra de um isolamento do homem do campo, principalmente. Quer dizer, então o homem do campo que nunca teria condição de ouvir falar de outras coisas, de outros lugares, de outras pessoas, entende? Através do rádio de pilha, ele pôde se ligar ao resto do mundo, saber que existem outros lugares, outras pessoas, que existe um governo, que existem atos do governo. De modo que o rádio, eu acho que tem um papel até, numa certa medida, ele provocou pelo alcance que tem uma revolução até maior do que a televisão. O que significou a quebra do isolamento, entende? De certas pessoas. A gente vê hoje o operário de obra com rádio de pilha debaixo do braço durante todo o tempo que ele está trabalhando. Quer dizer, se esse canal que é o rádio fosse usado da mesma forma como eu mencionei a televisão, num sentido cultural, educativo, de boas músicas e de numa linha realmente de crescimento do homem, esses veículos de comunicações se colocassem a serviço da cultura e da educação, seria uma beleza, né? Ou difícil, viu? Interpretar isso aí é complicadíssimo. Bom, vamos lá. Agora, você consegue perceber que existe uma coerência aí, mesmo faltando elementos coesivos? Faltam conectores, a gente tem essas reticências aí justamente para mostrar que a pessoa foi falando, pausando, e essas pausas acabam funcionando para a gente como elementos coesivos. Mas que falta coesão, falta. E a coesão é importantíssima. Você vê como que fica difícil entender quando falta essa coesão, quando está escrito, né? A gente falando, se você estivesse conversando com uma pessoa e ela falasse isso aí, ficaria até mais fácil. Mas lendo fica muito difícil. Bom, para a gente poder entender isso melhor, o que eu vou fazer aqui? Eu vou ir marcando de forma que a gente consiga estabelecer uma linha melhor nesse texto, beleza? Então eu vou marcando aqui os pontos mais, como que eu falo, importantes, para a gente poder ler só esses pontos e perceber o que o texto está querendo dizer, assim, de uma forma mais clara, beleza? Então, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma pausa aqui no vídeo e eu volto a hora que tiver tudo pronto. Aí já com o texto marcadinho, a gente vai ler de novo, olha só. Eu tenho a impressão que o rádio provocou uma revolução no país na medida que representou a quebra de um isolamento do homem do campo principalmente.
O homem do campo, que nunca teria condição de ouvir falar de outras coisas, de outros lugares, de outras pessoas, através do rádio de pilha, pôde se ligar ao resto do mundo, saber que existem outros lugares, outras pessoas, que existe um governo, que existem atos do governo, de modo que o rádio provocou, pelo alcance que tem, uma revolução até maior do que a televisão, que significou uma quebra do isolamento. A gente vê hoje o operário de obra com o rádio de pilha debaixo do braço durante todo o tempo que ele está trabalhando. Se esse canal, que é o rádio, fosse usado da mesma forma que eu mencionei a televisão, num sentido cultural, educativo, de boas músicas e de crescimento do homem, a serviço da cultura e da educação, seria uma beleza. Perfeito? Entendeu tudo? Muito bem, muito bom? Excelente, então. Olha só. Vamos agora, então, ver aqui a nossa questão. O que a questão pede para a gente? Porque eu já li a referência, tá tudo certo. Então, a palavra comunicação origina-se do latim comunicare e significa tornar comum, repartir. Olha que bonito. Comunicação é tornar uma coisa comum, é dividir alguma coisa, né? Compartilhar. Nessa transcrição de entrevista, reafirma-se esse papel dos meios de comunicação de massa, porque o rádio poderia, se liga aqui, ó, poderia, então é uma hipótese, coisa que o rádio pode fazer, coisa que a pessoa colocou aí que ela acha que o rádio deveria fazer. Letra A. Oferecer diversão para as massas, possibilitando um melhor ambiente de trabalho. O texto fala lá do homem com o radinho de pilha debaixo do braço, só que aquilo foi só um exemplo. Aquilo já é uma coisa que acontece. O rádio já oferece diversão para as massas, possibilitando um melhor ambiente de trabalho. Então, não é uma coisa que o rádio poderia. Ele já faz. Certo? A letra A está incorreta. Letra B. O rádio poderia atender às demandas de mercado, servindo de instrumento à indústria do consumo. O texto não fala nada sobre isso, sobre o rádio servir à indústria do consumo. O rádio está sendo usado para vender isso, para vender aquilo, etc. Não. Apesar que a gente saiba que isso acontece, o texto não fala. Inclusive é uma coisa que já acontece, né? Então não é uma coisa que poderia. A letra B, desculpa, está incorreta. A letra C. O rádio poderia difundir uma cultura homogênea, abolindo as marcas identitárias de toda uma coletividade. Pelo amor de Deus, né? Isso aí não pode acontecer de jeito nenhum. Não poderia. O rádio nem faz isso. Inclusive, ele até dá. Os meios de comunicação costumam dar uma minimizada, né, em algumas marcas identitárias. Meio que o país todo recebe aí conteúdo cultural da região sudeste. Isso aí é um perigo. Não só o Brasil, né, mas o Portugal recebe muito conteúdo brasileiro na internet e na televisão. Isso aí também para eles ficam meio bravos com algumas coisas que são as crianças portuguesas crescendo com sotaque brasileiro, né? Porque estão assistindo tanto vídeo no YouTube do Lucas Neto, do pessoal brasileiro que produz para criança, que as crianças estão crescendo com português brasileiro ao invés do português de Portugal. Mas a gente não quer mesmo que seja difundida uma cultura homogênea. A cultura, quanto mais heterogênea, quanto mais diferente, melhor. A letra C está incorreta. Letra D. O rádio poderia trazer oportunidades de aprimoramento intelectual, permitindo ao homem o acesso a informações e a bens culturais. Sim, o texto fala aqui no final, ó, é um anseio da pessoa que está falando aí no texto. Se esse canal que é o rádio fosse usado da mesma forma que eu mencionei a televisão, num sentido cultural, educativo, de boas músicas e de crescimento do homem, a serviço da cultura e da educação, seria uma beleza. E aí a gente não sabe se a pessoa colocou a televisão aí porque ela acha que a televisão deveria fazer a mesma coisa, porque a forma como foi introduzida a televisão nesse trechinho ficou meio ambíguo. Então a gente não sabe se a pessoa acha que a televisão também, assim como o rádio, devia ser usada no sentido cultural, educativo, de boas músicas e de crescimento do homem, ou se ele quer que o rádio seja usado assim como a televisão para isso, deixando subentendido que a televisão faz isso.
A gente está falando da década de 1980 e a televisão ela tinha uma programação um pouco mais cultural do que hoje em dia. Naquela época, né? Um pouco mais, não é 100% porque é impossível, mas tinha uma coisa um pouco mais cultural do que hoje em dia na televisão. Então a gente não sabe isso aí, mas também não interessa pra gente, porque o nosso enunciado está focado no rádio. Então, ele acha que o rádio sim poderia trazer oportunidades de aprimoramento intelectual, permitindo ao homem o acesso a informações e a bens culturais. O rádio podia ser mais usado para promover educação e cultura. Letra D está correta. Letra E. O rádio poderia inserir o indivíduo em sua classe social, fornecendo entretenimento de pouco aprofundamento crítico. Isso aí, de certa forma, é uma coisa que já acontecia, né? Inclusive acontece na televisão, no rádio, meio que tenta, algumas coisas fazem a pessoa querer se conformar com a situação dela. A televisão é muito usada para isso, né? Para gerar conformismo nas pessoas. Ah, você é pobre porque você não está se esforçando bastante para ser rico. Aí vai ver a pessoa acorda 5 horas da manhã para trabalhar, chega em casa 10 horas da noite. Não está se esforçando o suficiente. Pois é. Então, a gente vê que isso não é uma coisa que o rádio poderia fazer, porque de certa forma o rádio já faz. Ele já fornece entretenimento de pouco aprofundamento crítico e faz a pessoa ficar cada vez mais fechada ali na sua classe social, ao mesmo tempo que foi uma coisa que permitiu essa quebra do isolamento do homem, mas quebrou um isolamento de uma certa forma, mas de outra forma a pessoa continua ali vinculada aos mesmos grupos, porque ela está recebendo um conteúdo assim mais raso, né? Então, muito embora o texto fale lá de outras coisas que vão caminhar para um outro sentido, beleza, essa quebra do isolamento representou que o homem conheceu outros lugares, conheceu outras pessoas, soube que existe o governo, soube que existem os atos do governo, etc. Só que ainda falta educação e cultura. Ele teve uma parcela de informação, mas, de acordo com a fala do nosso entrevistado aí, falta educação e cultura. Então, a informação que houve permitiu essa quebra do isolamento, permitiu que existisse mais um senso de comunidade, um senso de que está todo mundo aí no mesmo país, vivendo sob os mesmos governos, o mesmo governo, né? Mas ainda falta muita coisa. E o rádio poderia ser utilizado para levar educação, cultura e outras coisas à população. O rádio, a televisão e tudo mais, né? Pelo menos eu estou tentando fazer isso aqui no YouTube. Eu e mais uma par de gente. Ó, a letra E tá incorreta também. A nossa resposta certa é a letra D. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Organizei esse texto com muito carinho para você conseguir entender bem o que estava falando. Bora lá fechar. E fica a dica, né? A importância da coesão, a importância dos elementos coesivos, dos conectores para a gente poder fazer um texto mais compreensível. Esse texto tem coerência? Tem. Dá para entender? Dá. Mas se tivesse aí organizado com conectores, ficaria muito melhor. Muito bem. Agora você pode contribuir com o canal. Tem aqui as opções para você utilizar para fazer a sua contribuição. Nós temos Pix pelo QR Code, Pix pelo e-mail, puxalingua@gmail.com. Nós temos também o recurso Valeu Demais. Você encontra o ícone aí embaixo e você pode também curtir, comentar e compartilhar esse vídeo que já vai estar ajudando bastante. Aproveita, se inscreve no canal, todo dia um vídeo novo para você. É só você procurar esse botão bonito aí escrito inscrever. Se você clica nele, se você clicar também no sininho, melhor ainda. Todo dia você já recebe um vídeo novo pipocando no seu telefone. E aqui em cima tem card com todas as correções do Enem 2018, segunda aplicação para você. Beijo, até a próxima, fui! Ah, antes de ir, eu adoro ouvir rádio. Só um desabafo mesmo, eu gosto. É a vida. Tchau. Me conta se você também gosta. Tchau. Fui.